Vamos lá falar um pouquinho sobre a bichectomia. A gente comentou outro dia sobre os tipos faciais que normalmente são mais bichectomizados, né? A gente falou sobre os padrões mais arredondados, mais alongados, mais com as faces mais cheias, os padrões mais braquifaciais que têm as faces mais quadradas, especialmente aqueles que às vezes têm os masséteres, músculos masséter mais fortes, mais hipertróficos, mais salientes, em que tem pessoas que têm essa distância bigoníaca aqui quase igual à distância bizigomática. Olha a minha, ela é maior essa distância do que essa distância aqui. Hoje mesmo aqui em Maringá, estou dando curso na Associação Maringaense de Odontologia, AMO. Acabei de atender um paciente lá agora à tarde que fez bichectomia e que essa distância aqui entre o osso zigomático, lado direito e esquerdo, distância bizigomática, era igual à distância bigoníaca da região da mandíbula. Essa distância aqui dessa área aqui, o osso, o ponto gônio de um lado e do outro, distância bigoníaca, ela às vezes coincide em alguns pacientes. Outro dia eu peguei uma paciente que tinha o músculo masséter tão avantajado que essa distância bigoníaca, coincidentemente ontem no outro curso que eu ministro aqui em Maringá, pela FACOP, e essa distância estava maior por conta da hipertrofia do músculo masséter, muito forte. Ela faz um apertamento acentuado na musculatura, com a musculatura massetérica. Às vezes a pessoa está muito estressada nessa época, passa por momentos tão difíceis e ela faz um apertamento nesse músculo. Então essa distância estava maior nessa paciente, prima da minha doutora, colega nossa que veio me assistir aqui junto comigo, professora Silvia, doutora Silvia. E aí a gente modulou esse músculo com aquele fármaco que a gente fala e a gente já utiliza há tanto tempo, que é a toxina botulínica. E aí eu consigo diminuir a hipertrofia, melhorar, levar essa musculatura à normalidade funcional quando eu uso a toxina botulínica em algumas aplicações que a gente faz de 3 em 3 ou 4 em 4 meses nessa musculatura. E às vezes a gente faz isso depois que a gente faz a bichectomia ou antes da bichectomia, nesses pacientes mais quadrados, nesses pacientes que têm essa musculatura bem forte. E isso é protocolo para quando a gente faz bichectomia nesses pacientes. O que acontece com essa musculatura? O masséter, que é a musculatura mastigatória juntamente com o temporal e outros músculos da mastigação, mas eles são os mais que a gente usa o dia inteiro ao mastigar juntamente com outros, mas a gente usa a toxina botulínica para modular esses músculos, para diminuir a tonicidade dessa musculatura quando ela é bem forte. Nesses pacientes que têm essa musculatura forte, quando ele vai fazendo força nessa musculatura e até no platisma, ele leva a musculatura para baixo, juntamente com a bola de Bichat, faz com que crie nesses pacientes um aspecto de força. E a bola de Bichat, ela está incrustada nessa musculatura. Eu expliquei para vocês na outra live que a bola de Bichat está incrustada nessa musculatura dentro do músculo masséter e bucinador lá dentro. Essa bola está aqui. E quando a função dela é fazer com que esses músculos não se colabem no ato da sucção do mamilo, quando a criança faz a sucção ao nascer. E por isso que as crianças têm as bochechas bem proeminentes. Lembram-se?
Então, muitos pacientes, às vezes, com as faces mais quadradas, que é uma morfologia braquicefálica, e tem a musculatura massetérica forte, a gente remove a bola de Bichat e eles mantêm as faces ainda sem o acinturamento, sem eles fazem aquele efeito blush que eles querem tanto. E às vezes eles vêm porque eles estão mordendo a bochecha por dentro, aquela linha alba é forte lá, né? Isso é uma das indicações importantes para a remoção das bolas de Bichat do lado direito e esquerdo. E aí eles querem muito remover a bola por questões estéticas, outros querem remover a bola por questões funcionais, e eles não ficam satisfeitos, porque eles vêm por questões mais estéticas do que funcionais, e eles têm que saber que, além da remoção da bola, eles precisam também modular essa musculatura, porque o músculo é forte. E a gente precisa usar, então, o profissional precisa explicar para ele que remover a bola de Bichat, depois de 3, 6 meses é que vai fazer o afundamento, os músculos vão se adequarem, essa região aqui vai afundar, vai dar o efeito blush, vai se ajustar, ele vai diminuir, vai melhorar o seu contorno facial, o malar vai ficar na sua posição normal, tudo vai se adequar na área da face, mas o músculo masseter não foi alterado. Eu tenho que modular essa musculatura que é forte, especialmente porque a pessoa continua apertando com um fármaco que se chama toxina botulínica ou Botox. Então, nesse tipo de morfologia facial, de formato de rosto, em que esse formato é quadrado e esse músculo masseter ele puxa muito a face, eu tenho que associar a bichectomia à toxina botulínica para que o paciente fique satisfeito. E além disso, a modulação do músculo masseter, né, vai ajudá-lo a não apertar os dentes, a não ter cefaleia tensional de origem da dor que vai provocar DTM, dor temporomandibular, vai ajudá-lo a não ranger os dentes, não fraturar uma unidade maravilhosa que são os dentes, porque senão ele vai ter que tratar esses dentes. Tem várias coisas relacionadas ao bruxismo, ele pode ter bruxismo, então ele vai tratar a outra parte, é muito bom para ele. Mas em relação à bichectomia, ao resultado que ele quer, ele terá que, a gente terá o profissional que está tratando, para ele ter o efeito desejado, porque para que a gente tenha um resultado de sucesso e o paciente fique satisfeito no procedimento, nós precisamos, para o nosso procedimento, fazer com que esse paciente tenha satisfação no resultado, que ele não tenha, o procedimento seja sem edema, sem dor, que ele vá para casa depois do procedimento, que ele vá para o trabalho o mais rápido possível, né? Que tem um pós-operatório sem aquela saga terrível, né? Que ele sente no pós-operatório, que ele não tem aquele edema acentuado, que ele não fica acamado, que ele não toma várias medicações que tragam malefícios para ele no seu organismo. Então, um procedimento cirúrgico que seja eficiente é aquele que não tem um trauma exagerado no paciente. Então, o que é um procedimento de sucesso? É aquele que tenha resultados satisfatórios na face dele, que seja uma cirurgia sem trauma. Então, quando eu comecei a observar que as cirurgias, elas, em muitos procedimentos que eu comecei a fazer,
em que os pacientes tinham uma profundidade, já que eu sou ortodontista e faço análises faciais, pacientes tinham profundidades faciais maiores por conta da morfologia do rosto, e que eu estava fazendo as técnicas cirúrgicas, que muitas vezes as bolas de Bichat, elas eram removidas parcialmente na parte bucal, onde eu precisava removê-la, e elas eram fraturadas no meio do caminho por conta da técnica. Eu comecei a observar o que estava acontecendo com essas cirurgias. Muitos pacientes ficavam com as faces muito edemaciadas. E eu ficava incomodada com aquilo, porque no pós-cirúrgico o paciente quer sair de uma cirurgia feliz, quer sair de uma cirurgia, ele não quer sair nem no corredor da clínica da gente, quando ele sai, se for um prédio, ou ele sai e ele dali, ele não quer que o vizinho do lado, que o amigo, que o marido, que o irmão, que o filho sinta que ele esteja como anteriormente, você tirou os dentes do siso, você tirou os terceiros molares, você está com a face desemaciada, você está... O que você fez? Ele se sente incomodado. Boa noite, Andréa. Tudo bem, meu querido? Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estar aqui comigo. Doutora Cristiano. Ele não se sente... não quer fazer nenhuma cirurgia, mas nenhum outro colega dele, ele não vai te indicar, meu colega, se ele sair incomodado e com a face edemaciada, porque o processo traumático leva ao edema, né? Todo o processo inflamatório que vai acontecer é imediato no pós-cirúrgico se a cirurgia é traumática, se ela não foi feito dentro de uma técnica adequada. E aí, a cirurgia, ela era traumática, fazendo com pinças eu ficava procurando a bola de Bichat, eu não via que ela saía com facilidade. As faces eram muito profundas, as faces eram muito cheias e a gente abria muito pouco na hora da técnica, ficava procurando as bolas, elas não vinham totalmente. Eu comecei a analisar por que isso estava acontecendo, por que as pessoas ficavam com faces com edemas maiores, por que as bolas de Bichat, elas eram removidas de um lado com uma quantidade de ml, do outro com outra quantidade. Por que havia uma discussão nos congressos e entre os profissionais, que a gente tinha que abrir de um lado, abrir do outro, e observar se um lado era igual ao outro? O que estava acontecendo? Por que as profundidades faciais, profundidade facial, pessoal, em análise facial, cada rosto tem uma profundidade facial, dependendo da morfologia. Por que dependendo das profundidades faciais, que tem a ver com a distância tridimensionalmente, por que essas profundidades faciais diferentes e os tamanhos de masseter diferentes e os tamanhos de arcadas diferentes, se as pessoas têm arcadas dentárias diferentes, masseteres diferentes, tamanhos de faces diferentes, tamanhos de rostos diferentes, eu vou abrir do mesmo jeito e fazer incisões dos mesmos tamanhos naquelas faces? Então algo estava errado, anatomicamente estava errado. Se a anatomia é diferente em cada face, e se o tamanho do masseter é diferente, e a bola tem tamanho diferente, então eu não posso incisar da mesma forma? E eu comecei a analisar, já que eu sou ortodontista, nesses tamanhos de profundidades faciais. E por que a abertura então é igual para todo mundo? Ainda por cima, porque quando eu fazia aquela técnica
com esse movimento de translação, e se eu tenho 70% de bola de Bichat naquele lobo pterigoideo e temporal de 70% nessa parte, que é pterigoideia e temporal, e eu só tenho 30% na parte bucal que eu vou remover, e o paciente é vivo, porque quando eu vou no Instituto Marker, qualquer instituto de cadáver fresco, eu vou puxar a bola de Bichat, ela sai inteira, porque o paciente não é vivo, mas quando ele está vivo, eu tento puxar para remover os 70%, me puxa para a parte superior, e aí eu faço uma incisão muito estreita na parte onde eu preciso incisar, e eu não consigo trazer a bola, ela se quebra, porque eu falei que quando eu abro e eu tento removê-la, ela vai começando a atrofiar, e aí ela me faz o movimento puxando, eu puxo para dentro da boca e ela puxa para a parte superior, onde eu tenho 70%. Dessa forma, o que acontece é que a gente vai analisando a parte anatômica, vai analisando a parte morfológica facial, vai analisando a parte de profundidade facial de cada paciente e analisando, então, que essa técnica tem que modificar, que em cada formato de rosto é até para bichectomizar cada morfologia uma, eu tenho que saber naquela fase que eu tenho que bichectomizar, e eu tenho que saber também se naquelas pessoas de determinada idade, qual tipo de lifting que eu tenho que agregar para que a pessoa não tenha envelhecimento, se ela já tiver. Então, eu tenho que analisar várias situações. Depois que a pessoa tem 40 anos, ela já tem um envelhecimento maior. Não é que ela vai envelhecer, ela já está envelhecida, como qualquer pessoa. Então, se eu não tenho um malar expressivo, porque eu sou padrão 3, ou eu sou padrão 2, ou eu sou padrão 1, ou eu sou padrão face longa, eu sou padrão face curta, eu tenho que analisar os padrões faciais dentro de cada face. Então, tudo isso tem que ser analisado, por isso que tem uma discussão aí que as pessoas que não entendem desses padrões faciais e que eles têm que ser entendidos, estão discutindo se a cirurgia de bichectomia envelhece ou não envelhece, né? Esse é o problema. Ela envelhece ou não envelhece? O processo de envelhecimento, ele existe. A bola de Bichat, ela está nesse compartimento aqui, é a última a ser reabsorvida. E o que envelhece, sabe o que é? São os músculos, além do processo de envelhecimento, mas uma das coisas que ninguém discute é que o músculo masseter, fazendo um processo que é o músculo depressor, juntamente com o músculo platíssima, juntamente com o músculo depressor do ângulo da boca, com o músculo depressor do lábio inferior, com o músculo depressor, que é o mentoniano, que vai puxando a face para baixo. E quanto mais esse masseter está hipertrófico, puxando tudo para baixo, isso envelhece no dia a dia com a mímica facial, e puxando tudo isso, e a bola de Bichat incrustada aqui, com as faces redondas e quadradas, puxando isso tudo para baixo, uma das coisas que mais faz o paciente, e se ele ainda não tiver esse osso expressivo, isso envelhece mais ainda, especialmente se ele não estiver modulado. Então tem várias coisas, é multifatorial, que tem que ser discutidas. E é por isso que eu tenho ainda uma técnica que eu faço, no mesmo tempo cirúrgico, a remoção da bola de Bichat com a colocação dos fios faciais no mesmo tempo cirúrgico naqueles pacientes que têm mais de 35, 40 anos, que já estão com os ligamentos de retenção já flácidos, que já estão com os coxins adiposos já com o volume já reduzidos, que já estão com a face mais pitosada, que já tem problemas de estrutura, que já tem problemas de
flacidez tecidual, que já precisam ser reestruturados. Como eu já estou fazendo um processo cirúrgico, a gente já pode, no mesmo tempo cirúrgico, já está anestesiado, colocar os fios faciais e já fazer um processo de suspensão juntamente com a bichectomia. Então, são várias questões que devem ser discutidas, e quando a gente vê aí, que a gente está vendo em uma discussão da blogueira falando, e que ela fez as fotos mostrando aí que ela está mostrando aquele bico, mostrando que ela está fez um afundamento. Se vocês perguntarem para os seus pacientes, quando eu pergunto para o meu, se eles tiveram envelhecimento no processo de bichectomia, perguntem a eles, porque eu já perguntei para os meus. A menos que eles já tenham padrão facial de 1:3, não tem uma setter avantajada, desculpa, perdão pessoal, não tem um malar expressivo, porque o que mais rejuvenesce uma face é o malar expressivo, terço facial equilibrado. Sejam padrão 1 e sejam jovens, bem equilibrados. Não sejam padrão 2 com malar bem expressivo, redondos e bem estruturados e foram bichectomizados. Se eles tiverem esse padrão, não é a bola de bichá que os vão envelhecer. Agora, se eles foram mal diagnosticados e prognosticados e planejados a bichectomia deles, fizeram prognóstico, foi a previsibilidade do tratamento. Eles quiseram fazer o procedimento de bola de bichá porque eles pediram ao profissional que o fizesse, esse procedimento. Esse profissional que fez não avaliou a parte do osso zigomático que deveria estar expressivo e não tivesse um problema aqui que a olheira já estava aparecendo, já que esse osso zigomático não estivesse inexpressivo, pouco estruturado, porque o malar é equivalente ao crescimento de maxila. Se ele já tivesse, se esse paciente já tivesse, quando fez o sulco nasolabial ogeniano profundo, característico do paciente padrão 3, ou desequilibrado, como eu sou, Marília Figueiredo eu sou padrão 3 desde que eu nasci. Então eu tenho a maxila retruída, sou padrão 3. Eu tenho aqui enchimento, tá? Ela é inexpressiva. Se essa pessoa, esse paciente, foi mal diagnosticado, o profissional removeu a bola de bichá e não falou para ele. Quando essa bola de bichá é removida, e aí acontece os 3 meses ou 6 meses depois que acometeu, ele vai começar a observar olheira, sulco nasolabial e ou geniano para baixo, ele vai aprofundar. E aí ele vai falar, nossa, eu estou mais envelhecido. Não, igual eu estou aqui com o sulco nasolabial, desculpa, com a marionete aparente, porque eu sou um formato de osso padrão 3, mas eu tenho 54 anos. E eu luto por conta desse processo, por conta de falta de malar. Falta que eu digo eu tenho, mas ele é retruído e inexpressivo. Mas eu tenho 54, eu luto com esse meu padrão 3 fazem anos. Eu sou ortodontista, eu trabalho com isso há 32. Antes, porque antes de me formar eu já trabalhava com ortodontia. Então, se esse paciente não tem, ele é retruído, ele tem o padrão 13, ele não foi avaliado. Se a bola de bichá é removida, ele começa a observar. Por isso que tem que colocar para ele, olha, a gente pode remover a bola de bichá. Você já está observando, porque você quer ficar, é um direito que ele tem, você quer ficar
com o efeito blush, ele gosta de se observar na live mais fina, é um direito que o paciente tem. Não é que a bola de Bichat vai deixá-lo envelhecido. O padrão 3 já parece envelhecimento desde que ele nasce. Até pequeno, meu filho tem 19 anos, ele já tem retrusão maxilar, ele tem menos porque eu tratei ele ortodonticamente. Ele é do 3, classe 3, mas ele já tem retrusão maxilar. Então esse paciente ele não deve ser bichectomizado. Mas sabe o que acontece? As pessoas não diagnosticam o padrão 3. Ele tem que ser bem diagnosticado. O paciente, para ser bichectomizado, ele tem que ser padrão 2 ou padrão 1 estruturado. Padrão 1 esquelético, padrão 2 esquelético. Esse padrão 1 esquelético ou padrão 2 esquelético com formato de rosto cheio, com formato de rosto ovalado. Isso eu estou falando de formato de rosto. Aí depois vem técnica. Aí depois vem uma técnica boa, vem uma técnica bem feita, vem uma técnica que remove a bola de Bichat completamente. Porque se eu não remover a bola de Bichat completamente, a bola de Bichat, toda a bola bucal que eu falei para vocês, que eu tenho a parte do lobo bucal, depois os outros lobos, que são 6, mas principalmente 3, ele também não vai tirar a bola de Bichat toda, que ela pode ser avaliada por tomografia ou ressonância, mas a maioria não faz esse pedido desse exame diagnóstico. Ele é mais clínico do que de imagem. Então, se o profissional não faz o exame diagnóstico, ele precisa clínico, ele tem que remover a bola de Bichat, o pedículo, ir até o pedículo. E aí, para eu levar até o pedículo, eu preciso fazer uma incisão precisa dentro da profundidade facial, porque senão eu vou fazendo, tentando e buscando e penetrando o instrumento dentro da incisão, e eu vou provocando, muitas vezes, os efeitos adversos que vão desde salivoma, que vão desde processos inflamatórios mais graves, assimetrias faciais, assimetrias de tamanhos de remoção das próprias bolas, porque elas não saem completamente, um lado diferente do outro, e aí às vezes eu tiro e eu posso, de repente aí o profissional ele fica preocupado e ele acha que por conta do processo de cicatrização, né, ele não pode remover e nem observar se essa bola foi retirada mesmo, e muitas vezes ele não faz esse exame de imagem para que ele avalie essa bola. E muitas vezes ele fica preocupado se ele faz com o bisturi elétrico ou se ele faz com a lâmina fria, e ele fica preocupado, será que eu faço? E muitas vezes ele fica preocupado e achando, nossa, dá tanto efeito adverso, eu vejo tanto efeito adverso. Eu acho que o paciente sai muitas vezes com edema muito grande, será que eu devo fazer esse procedimento? Pois, pessoal, não fique preocupado, o diagnóstico é tranquilo de fazer, você precisa saber fazer uma análise facial adequada, análise de profundidade facial adequada, a técnica adequada, entender que esses efeitos adversos você vai entendendo que ele não vai acontecer desde que você vai entendendo como que ele deve ser feito. Porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de entender como que é a análise facial, porque a gente não teve na graduação, ou não teve a oportunidade de analisar a face como um todo, porque nos nossos cursos não tiveram, né? E quando a gente não é dessa área, a gente não fez essas análises faciais, e agora nos cursos de
de harmonização, nos cursos os meus mesmos de bichectomia e outros mais, a gente ensina essa técnica, eu mesmo faço questão, porque essa análise é muito importante. Então, é isso que faz com que você tenha uma análise adequada para que o seu processo de resposta seja adequado e para que você converse com o seu paciente e ele entenda que às vezes a gente tem que associar para ele outros procedimentos da harmonização para que ele fique adequado. Como eu, que sou um paciente com retrusão maxilar, associei outros procedimentos para que eu conseguisse tratar a minha retrusão maxilar.